Desafio da canela em pó, desafio da asfixia, desafio do desodorante aerossol, desafios da baleia azul. São nomes de brincadeiras, bem entre aspas mesmo, que crianças e adolescentes fazem influenciados por amigos ou por grupos na internet. Os desafios na rede. Esse é o tema do fórum de hoje. Inalar ou comer canela em pó, em grande quantidade. Prender a respiração até desmaiar. Isso é perigoso e pode até matar. O que dizer então dos desafios da baleia azul? O seguidor cumpre uma série de tarefas até que chega a última: suicídio. Nossas crianças correm perigo? O que fazer para evitar uma tragédia familiar? A reportagem não falou do desafio do desodorante. Quem topar esvazia um frasco de desodorante aerossol de uma vez só, na pele. Alguns apontam o jato para a boca. Por que alguém faria algo assim? O programa de hoje também vai falar sobre o que os pais podem fazer para evitar isso. O fórum está no ar. O programa de hoje recebe o advogado de Direito Digital, Fabrício Alves, e a psicóloga Cristina Ribeiro dos Anjos. Obrigada por estarem aqui no fórum. Bom, vamos começar então pelos nomes atrativos, né? Pelo modo de operar desses desafios. Por que nomes tão atrativos? Bom, talvez para entrar muito nessa questão da inocência mesmo, né? Os adolescentes, as crianças, eles têm até pela questão mesmo cognitiva, que ainda não está totalmente formada, existe uma dificuldade de analisar a realidade como um todo, né? Como os adultos, por exemplo, conseguiriam fazer, de se desconfiar de algumas coisas. Então, os nomes atrativos, eles têm muito essa questão de usar a inocência da criança e do adolescente para atrair para esses desafios. Fabrício, essas estratégias de atração, né, para atrair esses adolescentes, essas crianças, o direito, como é que ele trata essas estratégias? Como é que a legislação pune quem comanda esses desafios? Na verdade, a legislação brasileira, apesar de, mais uma vez, não conseguir se adequar plenamente a essa nova realidade, especialmente digital, ela apresenta alguns elementos, alguns instrumentos que já podem, ao menos, tentar combater a maior parte dos problemas. Naturalmente que os desafios, as brincadeiras, elas têm de ser mais bem definidas, mais bem identificadas. O que exatamente constituem essas brincadeiras e esses desafios? Quais as condutas, quem são as pessoas responsáveis? Porque tudo depende de um aspecto de avaliação do caso concreto. Imagine você que, se isso for cometido por um menor, por exemplo, uma criança ou um adolescente que instigue outra criança ou outro adolescente a praticar esses atos, isso sequer vai ser considerado crime. Seria um ato infracional, com consequências completamente diferentes, com um sistema de responsabilidade completamente diferente. E quando há o caso de um adulto envolvido, com outros menores que estejam, digamos, trabalhando ou colaborando com ele, você não consegue formar uma associação criminosa, mas se houver adultos entre si, você já tem um grupo criminoso. Então você já tem elementos que a legislação pode ajudar a combater aquilo. Claro que nada vai conseguir evitar de forma muito apropriada, como não se consegue evitar a prática de crimes apenas pela previsão em lei. É necessário um trabalho forte de conscientização, de educação, especialmente parental e da sociedade de modo geral, para a proteção da criança, porque é isso que a nossa Constituição diz e é isso que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente diz, que os cuidados sobre a criança são deveres compartilhados entre a sociedade e os pais e a família. Uhum. No caso do desafio da baleia azul, por exemplo, que os adolescentes, as crianças são incitados a se automutilarem. Qual seria esse crime? Essa automutilação, essa incitação à automutilação, ela pode resvalar numa lesão corporal. Na verdade, o agente, aquele adulto, eventualmente, vamos pressupor que estamos falando de adultos que estejam praticando esses comandos, essas ordens. Se eles estiverem, eventualmente, contribuindo para essa lesão corporal de alguma forma, eles podem ser penalizados exatamente sobre esse crime. Justamente porque a criança está se mutilando ou se automutilando em razão dessa incitação que é provocada por ele. E quando há o resultado morte,
naturalmente, que a criança acabando com a própria vida, ou o adolescente acabando com a própria vida, você tem a incitação ao suicídio. E há vários outros elementos, você pode ter até apologias a crime também, quando aqueles grupos instigam outros grupos a formarem células em toda a internet, para que continuem propagando aquela ideia. Isso não deixa de ser também uma apologia ao próprio crime, que é também um tipo previsto na legislação penal. Então você tem várias e várias consequências. E o Estatuto da Criança e do Adolescente também traz elementos penalizadores para aqueles que eventualmente prejudiquem a criança, tanto na sua integridade física como psicológica. Eles podem responder também. E as empresas, por meio das quais essas práticas são feitas, elas têm também um grau de responsabilidade penal, inclusive. E não é somente penal, cível também. Cristina, a gente falou da questão da atração, né? São nomes atrativos. Inicialmente, uma criança ou um adolescente pode entrar num jogo desse sem saber exatamente o que significa. Mas quando eles entram, de fato, nessa brincadeira, entre aspas, o que atrai? Ou o que mantém? Acho que a primeira coisa a gente precisa definir é, assim, quem são os adolescentes que continuam nesses desafios, porque muitos adolescentes eles entram e às vezes pela questão do nome mesmo, né, para entender ou porque o colega disse, mas eles não permanecem, eles não entram ou eles terminam comunicando, né, para as pessoas que são seus responsáveis que aquilo é perigoso. E a maioria dos adolescentes que entram e cumprem esses desafios são adolescentes que já estão passando por um momento de sofrimento, de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade psíquica, né? E o que mantém, de alguma forma, esses adolescentes ali dentro é todo o status, é toda a atenção que esses adolescentes vão, né, receber estando ali dentro, todo o incentivo. Geralmente esses adultos, né, se a gente for considerar como adultos, eles estão incentivando aqueles adolescentes a continuar, falam de coragem, falam de braveza, né? Falam de que eles vão ser ganhadores ao final, né? E isso para um adolescente que às vezes não tem uma atenção como essa no seu ambiente pode ser muito atrativo, né? E aí continua, mas alguns adolescentes eles entram e saem quando vê que isso é um perigo, né? Partes desses desafios são gravados e postados na internet. Qual é a responsabilidade da empresa que hospeda esse tipo de vídeo quando ela percebe que existe esse vídeo e não faz nada? Em se tratando de vítima criança ou adolescente, a gente pode apresentar um elemento da responsabilidade penal, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente ele prevê responsabilidade penal empresarial para aquelas companhias, aquelas empresas, por meio das quais essas práticas são realizadas e que eventualmente não colaborem com a justiça criminal. Suponha que um adolescente veio a óbito, né, veio a se suicidar e houve uma investigação em torno disso. Isso detectou-se que foi praticado através de um aplicativo ou através de algum meio de comunicação específico, um provedor de internet que deu acesso a esse aplicativo. A justiça pode determinar quebra de informações, de sigilo, de privacidade de todos os envolvidos nessa prática. E se a empresa não colabora, ou se eventualmente ela tem informações armazenadas nos seus servidores e ela não colabora com a justiça, ela atrai para si essa responsabilidade penal. Mas não é só isso, tem a responsabilidade civil também. O Marco Civil da Internet, ele estabelece não só o dever de armazenamento dos registros de acesso e de conexão de todo mundo que utiliza a internet dentro dos servidores das empresas, como determina também uma cláusula, uma espécie de filtro de responsabilidade, mas que não é uma cláusula de isenção total. A empresa ela pode ser responsabilizada pelo conteúdo publicado por terceiros, eventualmente praticado por terceiros, se ela for notificada judicialmente e ela não atender essa ordem judicial. Ou seja, alguém entra com uma ação, um pai preocupado entra com uma ação para descobrir quem está conversando com o meu filho, por exemplo. E a empresa se recusa a atender aquela ordem judicial. Então, ela discute isso judicialmente, porém o pai já tem para si a possibilidade de responsabilizar civilmente aquela empresa, entrando com uma nova ação, uma ação de indenização por danos morais ou até danos materiais, dependendo do prejuízo que aquela criança sofreu, que eventualmente até possa se machucar, se lesionar, não veio a óbito, não chegou ao final desses desafios, mas eventualmente aquela lesão, ou até mesmo uma lesão psicológica mesmo, possa exigir um tratamento que vai trazer um dano material para aquela família.
a empresa pode ser responsabilizada também. Então, as consequências são graves. Cristina, muitos pais descobrem que os filhos estão participando desse desafio quando já está numa etapa mais avançada, né? E falando em pais, como é que a gente, que é pai, mãe, deve agir no momento desse? Como agir preventivamente? O mais importante é pensar que o adolescente ele precisa, né, de cuidados, assim como a criança precisa de cuidados. Apesar de na adolescência eles se afastarem um pouco do convívio familiar, porque é próprio, né, dessa fase, os pais têm que estar sempre muito atentos, né, e é aquela distância que é importante ter, mas que também, né, é um cuidado. Então, é tentar conversar, é tentar não julgar, é tentar não punir, né, principalmente não punir quando isso é descoberto, porque aquilo pode trazer um sofrimento ainda maior e uma sensação no adolescente de que ele realmente deveria estar naquilo ali porque ele não é escutado, né? Ou em casa, ou na escola, nos ambientes em que ele poderia estar recebendo esse cuidado. Então, o mais importante é não fazer um alarde, né, no sentido de brigas ou de punições, mas de sentar e conversar, entender o porquê aquele adolescente está naquele desafio, o que leva ele a continuar, se aquilo faz bem para ele, por que que faz, e apresentar todos os riscos, né? Ok. Nós falamos dos vídeos que são postados como etapas desses desafios, né? E no próximo bloco a gente vai falar sobre as mensagens também que são trocadas, porque agora o Fórum faz um intervalo e volta daqui a pouco. Aguarde aí. Estamos de volta com o Fórum. O tema de hoje é a proliferação de jogos de internet que colocam a vida de nossas crianças e adolescentes em perigo. Um pai que mora no Ceará passou por uma tragédia familiar. Ele perdeu o filho que participava de um desafio na internet. Vamos ver o que ele tem a falar. Em 2014, nosso filho perdeu a vida praticando o jogo do desmaio. Uma atividade desconhecida para nós, mas muito comum entre os jovens. Decidimos fundar o Instituto de Me Cuide para evitar que outros jovens, outras crianças, outras famílias passassem por isso. Nosso filho era um garoto criativo, reservado, curioso, gostava de desafios, imaginava ter o controle das situações, tinha uma oficina no seu quarto e nós não sabíamos dessa prática, nem da existência dela. Depois identificamos sim os sinais da prática, olhos vermelhos, uma dor de cabeça intensa, muito tempo trancado no quarto. Só que ao ver os sinais sem saber do jogo, não imaginávamos que existisse essa prática. Então, os jovens, eles começam com alguns desafios engraçados, às vezes até ingênuos, e são levados a esses desafios que são realmente perigosos demais. O que nós temos que observar é esse comportamento, é os sinais da prática, que é quando a prática é recorrente, o que está sendo visto na internet, porque esse caminho de começar com jogos inocentes e chegar a jogos mais desafiadores, essa questão é que é a questão do risco que os jovens vão correr. Então, o que a gente pode falar para os pais é: tentem observar o que é, que tipo, qual é o perfil do que os seus filhos estão vendo na internet. Cristina, esses sinais, eles podem parecer exagerados, fantasiosos em um primeiro momento, mas os pais precisam realmente ficar muito atentos para não ter um final como esse, né? Sim, não só os pais, né? É importante também pensar que a escola, né, os familiares, né, os amigos, eles também são responsáveis de alguma forma, porque nem sempre os pais conseguem perceber sinais que são muito sutis, né? E dependendo do desafio, isso é uma coisa que pode acontecer de um dia para a noite, né? Alguns desafios demoram um tempo maior, né? Mas alguns podem ser muito rápidos. Então, é importante que a escola esteja muito atenta, né? Amigos que não estejam participando dos desafios, que consigam conversar. Às vezes eles têm uma abertura muito maior do que a família, né? Os familiares, um tio, um primo, né? Um avô, uma avó,
também é muito importante que todos estejam atentos a esses adolescentes. Bom, e essas brincadeiras, entre aspas, repito novamente, elas são muitas vezes feitas em vídeo, mas também por aplicativos de mensagens no celular. Agora, Fabrício, me explica, como é que uma criança de 7 anos ou de 10, que seja, tem acesso a um aplicativo desse de mensagem? Qual é a responsabilidade dos pais? A gente vive uma era em que nós temos uma verdadeira adoração pela tecnologia. Essa adoração, ela envolve uma glamorização sobre a tecnologia e quase um aspecto de infantilização, inclusive dos adultos, que passaram a ter acesso a maravilhas informáticas e tecnológicas tão espetaculares que não param para pensar que aqueles dispositivos são instrumentos para a realização de algumas atividades. Mas ninguém faz reflexão sobre o uso da tecnologia. Porque esse uso ele pode ser tão diversificado e ao mesmo tempo tão poderoso, e isso quer dizer perigoso, que não há essa reflexão. Então os pais, eles não param para pensar, por exemplo, que o uso de um aplicativo de mensagem, por exemplo, ou de qualquer software disponível na internet, ele na verdade pressupõe a contratação de um serviço. Então veja você, o que é contratação de serviço? É eu literalmente realizar um contrato eletrônico através da internet. Só que você observa, um contrato no Brasil pressupõe capacidade civil. Nosso Código Civil, ele estabelece que para contratar tem que ser capaz. O menor de idade pode contratar, se for menor de 16, não pode contratar. Se for maior de 16 e menor de 18, pode contratar com assistência, com supervisão do seu responsável. E quem é que eventualmente faz esse tipo de questionamento ou analisa o que está acontecendo? As pessoas entregam os aparelhos celulares para os seus filhos com internet e deixam os filhos à vontade. Na maioria dos casos, esse é o cenário. E isso, na verdade, é nada mais, nada menos do que o retrato representativo dos problemas que a gente está enfrentando agora. As empresas, se a gente for ler todos os seus termos de uso, todos, eles vão dizer, só pode utilizar os meus serviços, todos eles, desde uma rede social até um aplicativo de mensagem, a criança maior de 13 anos assistida por um adulto. Só que ninguém, ou quase ninguém, tem essa preocupação. Então, qual que é a consequência direta disso? Um pai ou uma mãe ou um responsável podem ter algum grau de responsabilidade em função disso, que nada mais é do que uma negligência no cuidado com o filho. Claro que é uma negligência que você não pode apresentar aí num caráter muito agressivo, porque falta até mesmo consciência dos órgãos de fiscalização e dos setores de educação de perceber que isso é negligência. Que você entregar um dispositivo, uma ferramenta tão poderosa dessa, com conexão a todo e qualquer tipo de informação, a todo e qualquer tipo de contato com estranhos, isso é também uma forma de negligência. É muito comum isso acontecer em joguinhos, jogos online. Que as crianças, qualquer um que tem um filho menor, provavelmente esse filho tem acesso a um dispositivo de videogame, ele vai ver que esse dispositivo ele vai ter não só relação com seus amiguinhos próximos, vizinhos, mas ele vai se relacionar com um americano, com uma criança americana, com um adolescente, pressupondo-se que sejam adolescentes e crianças com quem ele está se relacionando nessa rede de jogos. Na verdade, muitos adultos, eu mesmo sou um adulto e tenho, até hoje, gosto ainda de utilizar desse tipo de lazer. E vários outros assim o fazem. Então, o risco é muito grande, porque você não tem controle nenhum. E os videogames estão cada vez mais modernos, com câmeras, até filmando o que acontece dentro de casa. Houve um videogame que usava realidade virtual, por exemplo, que muitas crianças utilizavam. Tudo isso, na verdade, são formas de demonstrar como não há uma consciência social e familiar dos perigos do uso desses dispositivos digitais. Essa consciência social, ela existia antigamente? Ou a gente pode dizer que esse é um retrato da nossa atualidade? A gente vem falando há alguns anos do excesso de exposição de crianças muito pequenas, né, à tecnologia. Hoje em dia a gente vê crianças em ambientes em que antigamente os pais estavam ali em contato direto, por exemplo, um restaurante, um jantar de família, as crianças às vezes isoladas, brincando, né? Então, isso
num começo foi muito atrativo, foi uma ajuda aos pais, né, de uma criança que está mais tranquila, que está mais distraída, e agora a gente vem percebendo as consequências disso, né, que aquela criança que está ali, ela pode estar em contato com outras pessoas, o que mostra para a gente que tanto uma criança quanto um adolescente, ele precisa de contato. Se ele não tiver um contato real, ele vai ter um contato virtual com outro ser humano, né? O que mostra que não adianta colocar essa tecnologia no meio dessa relação, porque realmente vai trazer um prejuízo nessa socialização sadia que a criança precisa, né? Então, é muito importante, né, pensar nisso, né, que a criança ela não está só ali mexendo num tablet, num celular, ela está em contato com outros seres humanos ali dentro, né? E o que a gente tem retomado, essa consciência é de por que não fisicamente, por que tão cedo? Né? Por que essas crianças precisam estar em contato com pessoas desconhecidas, né? E não com a família e seu ambiente? Bom, a maioria desses desafios termina em suicídio. Geralmente é a última etapa, né? E no ambiente em que a gente vive hoje, é importante falar sobre isso, como falar sobre isso, porque a gente percebe que a sociedade não fala muito a respeito do suicídio, às vezes com medo de incentivar, enfim. Como lidar com isso? O tema do suicídio sempre foi um tabu, né? Na sociedade, na mídia. E o que a gente tem percebido ao longo dos anos, né, estudando mesmo a questão do suicídio, é que a gente precisa falar sobre ele, mas de uma forma consciente, de uma forma saudável, né, que possa promover a prevenção, que possa promover a vida, né, e não mobilizar pessoas que já estão em sofrimento para que vejam o suicídio como uma saída. Né? Então, é uma responsabilidade de todos nós, né? E também da mídia como uma vinculadora, né, de informações, no sentido de colocar isso como uma discussão. Mas para falar de suicídio, a gente não precisa mostrar o suicídio, a gente não precisa... Exatamente, a gente não precisa dizer como foi, a gente não precisa dizer quem foi, como, né, como tudo se desenrolou, porque isso é uma forma negligente de lidar com o suicídio, mas a gente falar de prevenção, como a gente está falando agora, de sinais de alerta, de lugares onde as pessoas em sofrimento podem buscar ajuda, né? Isso tudo é muito importante e, de certa forma, esses desafios têm trazido, né, essas discussões, e isso é essencial nesse momento em que cada vez mais o suicídio tem acontecido, só que a gente precisa falar dele de uma forma responsável. Essas crianças têm acesso aos desafios através das tecnologias de informação. Elas, com sua curiosidade natural e bastante ampliada pela sua idade, pela sua tenra idade, elas ficam realmente instigadas a procurar saber do que se trata. E talvez, nesse contexto, sonegar a informação ou esconder a informação, ocultar a informação, talvez não seja a melhor forma de combate, mas sim a informação desconstrutiva desses malefícios, aquela realmente que pode instigar. Eu me recordo que, junto com esse desafio, surgiu um movimento bem interessante na internet, que fazia a antítese do movimento da Baleia Azul. Então, houve uma proposta diferenciada que estabeleceu 50 desafios para você enaltecer a vida, para você ser feliz, para você ser melhor consigo mesmo e com seus pais e com a sua família. Então, esse tipo de iniciativa me parece muito mais apropriada para discutir a questão do suicídio, ainda mais nessa faixa etária, do que você evitar de falar ou evitar de se comunicar eventualmente. Porque, eventualmente, o pai não tenha talvez até informação suficiente para fazer uma educação apropriada. Você tem um profissional que tem todo um preparo acadêmico e científico e experiência de exercício profissional que pode fazer isso. Mas há um grau de orientação que tem que ser delegado e circunscrito aos pais e à família, eventualmente até uma escola. E esse grau ele precisa de informações, precisa de conceitos, precisa de visões. Eu não digo nem técnicas, porque aí já remete ao lado do profissional, mas de visões e conceitos.
Então, talvez a forma de combater a informação ruim seja com informação boa. Claro, e que bom que a sociedade se mobilizou e que essa antítese do desafio viralizou, né? Eu agradeço a presença de vocês aqui no Fórum. E assim a gente encerra o Fórum de hoje. Espero que você tenha gostado. Agradeço ao advogado de Direito Digital, Fabrício Alves, e à psicóloga Cristina Ribeiro dos Anjos. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso site, tvjustiça.jus.br. O nosso e-mail é forum@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau!